Como é que dizia um amigo meu? Bom dia, meu povo e minha pova. Aí ele pegava e falava assim, rapaz, já que é pra falar de povo e pova, já vamos falar dos frutos do mar. Bom dia, frutos do mar. Ai, brincadeiras à parte, fez eu lembrar de um grande amigo. Hoje é dia 30/11/2022. Eu acho que hoje é o último dia do mês, né? Deixa eu ver aqui, só para conferir que eu acho que é. É mesmo, que é dezembro é 31, né? Tem o tal da regrinha do caroço. É janeiro, então tem o caroço, 31, 30, onde tem o buraco 30, 31, 30, 31, 30, 31, depois vem a outra mão, aí 31, então vamos lá, janeiro, 31, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí, essa é a regrinha. Funciona, hein? Fácil de lembrar. Meus queridos, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus vai parar na garra do capeta. Já diz metade da música, né? Porque a outra metade quem inventou fui eu. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Ontem nós tivemos uma live gostosa, tranquila, uma aula bem prazerosa. Tem pessoas que estavam me perguntando, pessoas próximas a mim, pegar e falar assim, professor, deixa eu falar uma coisa pra você da live, né? Só pra vocês entenderem, eu vou comentar aqui, porque é aqui que a gente fala dos bastidores, né? O que acontece nos bastidores. Professor, você pega e fala que a gente não deve ficar criticando muito as coisas dos outros, tal, não sei o que. Realmente, não deve mesmo. Mas vira e mexe eu vejo o senhor falando que o fulano não está incorporado, que o fulano está falando que é para olhar aquele médium. Isso daí não seria... Porque a sensação que dá é que o senhor está indo contra, está com inveja ou coisas assim do gênero. Meus queridos, não é isso não. A questão é o seguinte, eu estou preparando vocês, estou preocupado com vocês, porque é o seguinte, o anticristo, quando ele vier assim, né? Bem a demonstração. Quando ele surgir e vier, o que vai acontecer? Ele vai vir com poderes espirituais, sobrenaturais. Então o que acontece? Se vocês não começarem a afinar, a intuição de vocês, não começar a afinar, a ter aquele feeling de pegar e sentir a energia, perceber se a pessoa é ou se não é, se está com Deus ou se não está com Deus, se você não conseguir fazer tais situações, você vai entrar na conversinha do capeta e você já era, vai entrar na garra do capeta e já foi. Só que tem um detalhe. Nós estaremos aqui no planeta para fazer serviços da espiritualidade. Se até os pouquinhos, porque assim, imagina assim, um montão de gente fora dos serviços espirituais e um tiquinho pequenininho de gente escolhidos, porque somos só meia dúzia, viu? Não acha que é um monte de gente não que está sendo escolhida para a espiritualidade, é meia dúzia. A meia dúzia, que já é pouquíssimo, vai ter um trabalho assim sem tamanho, sem precedente. Já pensou essa meia dúzia pegar e começar a entrar tudo e cair tudo no buraco das trevas? E começar a acreditar e começar a falar, olha, não sei o que, ai, que não sei o que lá. Eu não tenho muito o que fazer, porque você fala assim, então o que nós temos que fazer para não cair? O que tem que fazer? Intuição. Você tem que treinar a sua intuição, você tem que perceber. Ontem, tava batendo papo no grupo de um escritor famoso. Falou, você viu aqui e tal, não sei o que, tem um escritor famoso e tal, né? É uma família de escritores famosos de espiritualidade. E aí eu falei, você desculpa, mas os 2 livros que eu vi, eu não vi nada de espiritual ali, não tem um dedo da espiritualidade ali. Mas será que não sei o que não sei o que lá? Eu falei, desculpa, e outra coisa... a família inteira fazendo a mesma coisa, posso falar para você? Desculpa lá, eu não sou o rei, o dono de tudo, mas da verdade, mas, meu querido, uma coisa que Deus me deu, graças a Deus, é o dom da visão. E eu enxergo que é o que não é. A pessoa que faz tal coisa, a família que faz tal coisa, eles não são ruins. Você fala assim, nossa, são maus. Não, são maravilhosos. Você olha assim e fala assim, nossa, que bênção. Que energia deliciosa. Realmente.
Só que ter uma energia deliciosa por ser caridoso, carismático, uma pessoa amável, é uma coisa. Outra coisa é eu falar que veio do espiritual e não veio. Eu falar que foi o espiritual que fez e não foi. Isso é uma outra coisa. Vai ter cobrança. Então, são situações muito delicadas que as pessoas têm que começar a observar. Porque uma coisa é a pessoa ser boazinha, carismática. Gente, não é isso a questão. Ah, mas a pessoa vai pro inferno? Não, meu querido. Ela vai pagar os karmas que ela tem. O que ela usou da espiritualidade, o problema é dela. Ela é com Deus, não é comigo. Só que eu tenho que ir alertando, eu tenho que ir mostrando que não é bem assim. Não é bem assim. E aí? O que é então? Exatamente isso que eu tô passando para vocês. Não é porque é bonitinho, não é porque fala bem, não é isso. Isso não é fruto. Ah, então vendeu não sei quantos milhões de produtos, de livros, sei lá o que, qualquer coisa. Isso é fruto? Não é bem fruto. O fruto são coisas não de comércio. Os frutos são coisas de milagres. 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 Os milagres, as coisas anormais, sobrenaturais, esses são os frutos que vocês têm que olhar. E não se a pessoa ficou rica, ficou pobre, se a pessoa está doente ou não está doente. Não é bem assim. Eu vou dar o exemplo de novo. O José Arigó. O Zé Arigó tem um problema no coração gigantesco. Ele nasceu com problema no coração, tinha um problema seríssimo. Os médicos tudo falaram, você vai morrer, hein, cara? Você tem mais meia dúzia de tempo aí de viver vida. E o espiritual usou esse corpo, essa pessoa, que não era carismático. Você olha pra cara dele, nas fotos dele, você fala assim, cara, esse cara não era carismático. Só que o espiritual não tá aí, nem aí. Inclusive era rígido. O Dr. Fritz lá, ele chegava, saía dando porrada pra todo lugar. Botava pra quebrar, não tinha conversinha não. O que você tá fazendo aqui? Não tinha conversinha. Tapa na cara. Vai, acorda, rapaz, tá querendo morrer aqui, vai-te embora. Some daqui. Por isso que eu falei pras pessoas, olha o filme do Zé Arigó. Olha o filme dele que saiu no cinema agora. Por quê? Tem aí no YouTube. Por quê? Porque vocês vão ver uma realidade que eu tô preparando vocês faz tempo. E as pessoas achando que é tudo... Ai, tem que falar bem. Ai, oi, tudo bem? Como eu amo vocês. Como é que vocês estão lindos. Entenderam, gente? Gente, entenderam? Espero que sim. Bom, dito isso, então as pessoas têm que fazer as suas análises. O que eu quero é, pare de acreditar só para acreditar. Olha para mim, não olha para mim. Fala assim, o Ricardo, eu amo ele de paixão, vou seguir ele cegamente. Ai, professor, te amo. Não faça isso. Eu quero que você pegue e fique me analisando. Analisa. Ele passa a mão nos bonzinhos para ter seguidor? Ele passa a mão no coisa? Não. Ele pega e fala na lata o que é, o que não é? Ele faz o seu que? Essas análises que eu quero que você faça nu e cru, o mais racional possível. Eu já falei para vocês, anjos são racionais, frios, ETs frios, racional, decisões nu e cru, sem conversinha, sem trará. Nossa, o Arigó tá ajudando todas as pessoas, por que o espírito não ajuda o próprio filho dele? Pois é, filho, você vai se lascar com a sua doença, aí você vai se ferrar, eu vou curar todo mundo, você não. Aí lá na frente ele cura um doce e o outro larga lá tudo aleijado, tudo arrebentado. E aí? Pois é, vocês entenderam ou não? Fora que ele pegou e falou ainda, filho, de coisa de osso eu não mexo. Ah, então quer dizer que o médico mexe com um setor, mas não mexe com o outro. Engraçado. Tem isso? Tinha isso. Agora mudou. Pelo que eu tô vendo dos espíritos que estão comigo, mudou muita coisa. Muita coisa. Porque agora é uma equipe. Não precisa ser só o espírito ali, o que ele fazia, que vai refazer. E o Dr. Fritz, quando veio, ele pegou e falou assim, eu não vim para ficar curando todo mundo. Eu vim só para
Para o povo, para as pessoas verem que existe cura espiritual. Só. É para ver que existe cura e não para curar de fato. Entenderam? Pois bem. Vamos lá, dando sequência aqui nas notícias. Então, depois do bate-papo, a gente entra aqui. O dólar ontem caiu 1,46%. Aleluia, Jesus, gratidão, que Deus abençoa. Fechou em R$ 5,29. Ainda está altíssimo o dólar. Espero que baixe mais um tanto. Bolsa de Valores. Hoje o DAX subindo 0,5%. 14.422. Ainda naquele 0 a 0. Mantendo ali, nós já estamos indo para a terceira semana nessa forma, que não sobe nem cai, tá ali paradão. A Bolsa da Alemanha está voltando a ser a Bolsa da Alemanha, oscilando 0,5% para cá, 0,5% para lá. Parece que os especuladores saíram voado de lá, hein? Não tem mais nenhum especulador na Alemanha, hein? Já faz 3 semanas que eu tô percebendo isso, hein? Foram para onde? China? Índia? Tem gente que tá falando que tá indo muita gente pra Índia lá. Brasil? Brasil não estão querendo vir ainda não. Estão ali tudo na expectativa, mas não estão chegando. Estados Unidos? Um pouquinho. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. A Bolsa de Valores do Brasil subiu 2% ontem. Fechou em 110.909 pontos. Muito bom. Eu fiquei numa felicidade sem tamanho. Ele chegou a subir 112, viu? Ontem. Ele subiu, a bolsa subiu 112, pra vocês terem mais noção do quanto que subiu. Depois deu uma recuadinha e voltou e ficou nos 2%. Mas por que isso, professor? Porque o Lula chegou e já fez a primeira nomeação dele de forma inteligentíssima e não porcamente igual a esquerda gostaria. Isso para o mercado já foi como se fosse o oásis. A perfeição que poderia existir e poderia ter. E ele já fez a medida e o mercado já ficou felizão com essa primeira nomeação. E nós vamos conversar sobre isso que está na matéria aqui. Vamos ver as notícias do jornal? E hoje, professor, o que vai acontecer com a Bolsa? Moço, vocês vêem, não sei se vocês estão percebendo. Já faz 2 semanas que eu não falo nada se vai subir ou deixar de subir. Eu não consigo saber. Eu entrei em algumas ações e larguei lá para ver se eu pego o PLR, participação dos lucros, porque entrar de ficar brincando de compra e venda não vou conseguir. Então vou largar aí, janeiro, fevereiro, se por acaso subir um monte, beleza, eu vendo. Se não subir até afundar, deixa ela quietinha lá e eu vou ficar pegando participação dos lucros. Vamos ficar quieto lá. Essa está sendo minha técnica. E o resto em CDB e vamos que vamos. Sabe, 50%? 50% de risco e 50% com menos risco. E toca ali pau no carrinho. É assim que está sendo. Infomoney. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz: vai levar um tempo para levarmos a inflação para um nível normal. Isso principalmente à medida que o mercado de trabalho segue resiliente, destacou o presidente dos Estados Unidos. Ele quis fazer populismo nos Estados Unidos e acabou afundando os Estados Unidos. Como assim, professor? Pelo amor de Deus. Ele fez exatamente o que a cartilha do PT estava querendo fazer: produzir dinheiro, pegar bastante dinheiro do governo para impulsionar a economia com dinheiro do governo. Tá aí a inflação. Os Estados Unidos não só criou inflação para os Estados Unidos, mas como para o planeta inteirinho. A irresponsabilidade do Joe Biden foi tamanha, tão grande, que ele criou inflação não só para os Estados Unidos, mas para o planeta inteiro. Medidas populistas, medidas sem responsabilidades, que achou que ia crescer a economia. Eu cantei a bola 6 meses antes dele entrar, o que ia acontecer. Tá aí, aconteceu tudo o que eu falei. Nem mais nem menos, exatamente tudo o que eu falei. Pois é, quem avisa amigo diz o recado, né? Diz o dito popular. Infomoney. Para FMI, a China precisa recalibrar política de Covid-0, extinguindo lockdowns. Segundo Cristina Georgieva,
É hora do país se afastar dos lockdowns massivos e adotar uma política mais direcionada. Ai, se os cientistas ouvem isso, vão falar assim: o pessoal só ama o dinheiro, não quer saber da saúde das pessoas. Esse FMI é o filho do Satanás. Ai! Você vive do quê? Pra você comprar o seu remedinho, você precisa do remédio. Para você fazer qualquer coisinha no planeta, você precisa do remedinho. Pra você se internar no hospital, você precisa de dinheiro. Para você ter tratamento de qualquer doença, você precisa de dinheiro. Para você ter uma vacininha, você precisa de dinheiro. Então, meu querido, saúde não se faz sem dinheiro. Então, meu querido, melhora de vida, melhora de condição de vida, melhora de situação de qualquer coisa, é dinheiro que resolve. É a economia que faz. Se está tendo muita doença e precisa ter saneamento básico, é o dinheiro que resolve. E saneamento básico resolve bastante problema de doença. Se os hospitais estão ruins, o atendimento está ruim, é dinheiro que resolve. Não é amorzinho, não é teoria, não é ideologia. É dinheiro que resolve. E o dinheiro só vem e só aparece quando tem, como se diz, economia funcionando. Pois é. Deixa eu tomar um negócio aqui que eu vou falar pra você, que eu já tô subindo um monte de azia braba. Tomar meu cafezinho. Não tô nem com o que aí. Sabe o que aconteceu ontem à noite, depois da live? Eu fui comer um monte de fruta, fiz uma saladinha de fruta, peguei laranja, manga e uma banana, comi. Rapaz do céu, pensa no negócio que não fez digestão, porque eu comi e já deitei, né? Mania besta minha. Ah, já me lasquei, né? Aquelas frutas lá já tava virando pinga dentro da barriga. Infomoney. Câmara aprova marco regulatório dos criptoativos no Brasil. Texto estava travado desde junho na casa, mas deputados conseguiram articular um acordo para votar antes da troca do governo. A Câmara dos Deputados aprovou, então beleza. Agora a situação é o seguinte. Pelo projeto, os criptoativos foram considerados como valores mobiliários e ficarão sob a alçada da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. A CVM é que cuida das ações de todas as empresas na Bolsa de Valores. Isso tem o pró e tem o contra. O pró é: agora nós temos um marco regulatório que vai exigir relatórios, vai exigir transparência e vai regular para que tudo quanto que é corretora consiga fazer esses trâmites e essas negociações. O lado negativo é que vai surgir e pode surgir uma tal de uma FX de novo, fazer um monte de movimentação e de repente do nada falir e falar: fali. Mas e a CVM, o que vai falar? Ué, as empresas podem falir. Teve um monte de empresa na Bolsa de Valores que já fechou, e já bateu as botas, já abriu ação, fechou ação, tem um monte. Pois é. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Ai, 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 ai. Infomoney. Apostas para o governo Lula. Ações domésticas caem forte em novembro, com risco fiscal e perspectivas ruins de curto prazo. Vamos lá ler de novo. Apostas para o governo Lula. Ações domésticas caem forte em novembro com risco fiscal e perspectivas ruins de curto prazo. O que são ações domésticas? Vamos lá. Então você tem ações globais, que são Vale, Petrobras, que pegam e negociam fora do país. Então compra e vende produtos de países e faz aquele câmbio de importação e exportação. As empresas domésticas são empresas que são para o país. Exemplo, varejistas, construtoras, empresas de educação. Então o que acontece? Seria mais ou menos assim. As indústrias, as empresas de faculdades, elas são aqui no Brasil.
Então elas são domésticas. As varejistas, sei lá, Magazine Luiza, Ponto Frio, Casas Bahia, tudo quanto que é loja americana, online, e-commerce, tudo que for, eles vendem para o Brasil, entregam para o Brasil. Isso é considerado doméstico. Construtoras constroem aqui no Brasil, então são consideradas domésticas. Todas essas afundando. Todas as empresas que é para desenvolver e vender coisas no Brasil afundando. Isso tem que prestar atenção. Isso significa que para o Brasil a coisa tá feia. Agora, para comércio exterior, a coisa continua linda e maravilhosa como dantes no quartel de Abrantes. Por quê? Se o Lula vier e arrebentar todo o Brasil, criar uma inflação sem tamanho, se eu tiver, por exemplo, as minhas ações alocada em Vale, por exemplo, em minério, ela não cai. Por quê? Porque o valor é mensurado em dólar de venda. E eu não preciso vender para o Brasil, eu simplesmente fico vendendo só para fora. Se você quiser o meu produto, o produto é esse, porque o valor de mercado é em dólar. Azar o teu, se você não, se sua moeda desvalorizou, você não consegue mais comprar uma barra de ferro. Mais ou menos assim? Exatamente assim. Pois é, pois é. Vamos lá. Estadão. Lula prepara revogaço de 20 medidas de Bolsonaro no comércio exterior. Comércio exterior. Esse revogaço de comércio exterior, ele está perfeito. Por quê? Porque você tem ali, tipo, vamos lá, compra de veleiros de fora, compra de jet ski de fora, de videogames de fora, que tiver as tarifas de importação reduzida, vai ser revisto. Pô, desculpa lá, mas jet ski, para que eu vou precisar do jet ski para ter isenção ou diminuição de impostos? Não dá, né? Quem compra isso é rico. Você me desculpa, mas é rico que compra isso. E o rico vai pagar menos porque não vai ter imposto para pagar? Como é que é? Veleiro? Quem que tem veleiro? O videogame até vai porque é coisa de criança, entretenimento em criança, alguma coisa do gênero. Mas mesmo assim, né? Os celulares hoje em dia, tudo tem joguinho. Certo? Eu tenho aqui PlayStation, meu filho não quer nem saber. Ele só quer saber de joguinho do celular, porque cada vez é uma coisinha diferente, é um monte de joguinho, não preciso ir na loja comprar, ver se o pai compra ou não compra. Não fica limitado em um jogo. Ele olha 10 mil, tem 50 mil jogos no negócio. Parabéns ao PT e ao Lula por isso. Parabéns, isso aqui é uma medida inteligente. Isso aqui é uma medida inteligente. Certo? Vamos lá. Então, eu vou falar para você, o Lula já chegou lá já dando um karatê mostrando qual é que é. Rede TV, PEC da transição, relator do orçamento quer votar até 10 de dezembro. Vamos lá. O governo de transição alcançou mais de 27 assinaturas, número exigido para a tramitação de proposta de emenda à Constituição. A PEC da transição continua sendo negociada entre parlamentares para ser aprovada o mais rápido possível. É o que informou o autor da proposta e o relator do orçamento 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB. O governo de transição alcançou mais de 27 assinaturas, que já permite eles fazerem a PEC, o Programa de Emenda à Constituição. O texto da PEC 32 propõe que o governo do presidente eleito Lula mantenha o pagamento futuro da Bolsa Família de 600 e mais 150 para cada família com criança de até 6 anos. Esse é um dos motivos que levaram apoiadores do governo de transição a defender a aprovação da medida. A exemplo do senador Marcelo Castro. E aí nós estamos aí, além disso, eles estão falando o seguinte: além dos 175 bilhões, o texto ainda prevê um limite de mais 23 bilhões de investimentos públicos. Os 23 bilhões de investimento público, esse vai passar. Vai ficar em torno de 20, vamos baixar um pouquinho. Vamos falar, olha, em vez de 23, põe 20. E os 175 bilhões, mais aqueles 150 conto extra que estão querendo para a Bolsa Família, esquece. E vão exigir que a Bolsa Família tenha algumas regrinhas aonde
Pare de ficar dando para empresários ou classes por aí que estavam ganhando sem precisar ganhar, certo? Porque isso daí deveria ser algo de extrema pobreza e não para quem está subsidiando ou para quem está começando algum negócio por aí. Para quem está começando um negócio por aí é empréstimo subsidiado, empréstimo e não doação. Então algumas coisas vão ter mudanças por aí, nós vamos ver as situações, vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois junto com isso está tendo uma muvuca sem precedentes de eleição da Câmara dos Deputados e do Senado. Essa PEC vai custar passar. Eu não sei se consegue passar e dar todos os trâmites até o final desse ano. Eu acho que não. Quem acha não sabe, mas vamos conversar sobre isso daí. Infomoney. Haddad. Não participei da redação do texto da PEC. Como é que é? Haddad diz: não participei da redação do texto da PEC. A PEC foi protocolada pelo senador Marcelo Castro, MDB, do Piauí, e visa abrir espaço fiscal no orçamento do ano que vem. E o Haddad não participou da redação do texto da PEC? E o Haddad está sendo cogitado para ser o ministro da Fazenda e nem entrou e nem viu a PEC, não ajudou a fazer? É zoeira com a minha cara? Só pode ser. O Haddad vai acabar sendo o quê? Você sabe o que eu acho que o Haddad vai acabar sendo? Como se fosse o ministro de Relações Públicas. Aquele ministro que vai conversar com todos os ministérios e vai conversar com as coisas todos ali. Vai ser o braço direito do Lula. Vai ser tipo assim: precisa fazer uma reunião, não sei o que, negociar, não sei o que lá. Vai lá, Haddad, vê o que está acontecendo, depois você vem aqui, já traz filtrado para mim, depois eu só vou lá e afino e boto para quebrar. Eu acho que está caminhando para isso daí, porque o Lula fazendo isso, ele consegue dar muita força pro Haddad. Economia vai fritar o Haddad. Eu acho que o Lula não quer fritar o seu bonequinho. Eu acho que o Lula não vai querer usar ele como um bonequinho de voodoo. Eu acho que não. Posso estar enganado, mas vendo a decisão que o Lula fez agora, eu acho que não. Vamos ver qual foi a decisão dele? Vamos lá. Pelo menos foi o que agradou a Bolsa de Valores que a gente comentou no começo do vídeo aqui. Estadão. Lula ignora a pressão de petistas e faz gesto à área militar ao definir Múcio na defesa. Sabe quem que é esse Múcio? Vou falar para você. Lula convidou na segunda-feira o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, José Múcio Monteiro, para assumir o comando da defesa. Ao fazer o gesto, o presidente eleito ignorou a pressão de dirigentes e parlamentares petistas e de aliados contra Múcio, que é visto como candidato do Forte Apache, uma referência ao quartel-general do Exército. Dirigentes do PT pediram a Lula que insistisse com o ex-ministro da Defesa Nelson Jobim para que ele voltasse à pasta. O petista mostrou contrariedade com a cobrança. Só que tem um detalhe. O que o Lula fez? Eu quero paz com as Forças Armadas. Tá aí, eu vou mostrar para vocês que eu não tô indo contra vocês. Tá aqui, o José Múcio, Tribunal de Contas da União. Só que tem um detalhe que ninguém percebeu. O cara era do Tribunal de Contas dos dinheiros da União. Sabe aquelas compras de Viagra, compras não sei o que, das Forças Armadas? Eu acho que o Lula vai falar: olha, se você vê um negócio desse, você vai lá e corta tudo, que eu não quero essas mazelas para Forças Armadas. É ver um negócio desse, eu já vou te cobrar, hein? Olha que eu vou te cobrar, hein? Pode deixar, senhor, seu Lula, pode deixar que eu vou fazer. Eu acho que as mazelas das Forças Armadas vão começar a cortar por aí. A indicação que o Lula fez foi um golpe de mestre. Por isso que eu falo pra vocês. Eu tô falando e as pessoas não estão entendendo. Tá aí, ó. Mais uma decisão do Centrão. Mais um nome colocado que agrada ao Centrão. Agrada até a direita. E você sabe quem que colocou? O Lula.
Por isso que eu falo para vocês, o Lula é um articulador sem igual. O cara tem uma experiência inimaginável. E eu sou obrigado a dar parabéns ao Lula. Mas, professor, a esquerda vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu tô falando para vocês que quem vai mandar é o Centrão e vocês não estão escutando. Tá aí, mais uma prova. Ele vai fazer o que ele quer? Não. Ele vai fazer o que ele pode fazer, o que ele vai fazer vai ser para proteger a sua imagem. Ele não vai sair do governo com carimbo de pior governo do planeta. Não vai, ele não vai. Escuta o que eu tô falando para vocês, ele não vai. Então isso vai nos ajudar muito no país, vai ajudar muito as pessoas. Ele só não pode brincar com a economia. Então um dos pilares resolveu, ponto. Beleza, perfeito. Só falta um, chama economia. E se ele colocar o Haddad, afunda tudo. Se ele colocar o Haddad, afunda tudo. O problema é encontrar quem quer fazer trabalho no Ministério da Economia. Posso falar para você? Ele vai achar. Ele vai achar. Ah, você pode ter certeza que ele vai achar. E vai surpreender todinho o mercado. Porque essa alegria do mercado é que eles já estão sabendo de alguma coisa que nós, meros mortais, não estamos sabendo. Já pensou se ele pega e fala assim, vou colocar o Meirelles de ministro da Economia? E vou inclusive convidar o Paulo Guedes para ser abaixo dele? Você já imaginou uma cena dessa? Vocês já imaginaram ou não? E aí ele mescla pessoas da direita com a esquerda, e depois ele coloca um monte de gente da esquerda segurando e falando, ó, ali sim, ali não, ali sim, ali não. Você acha que o pessoal não aceitaria? Posso falar para vocês? Nós vamos ter surpresa nessa área. Eu posso estar enganado, não é mediunidademente falando, tá? Então não é espiritual falando. É o Ricardo humano falando para vocês. Eu acho, quem acha não sabe, que o Lula vai surpreender o mercado positivamente. Positivamente. Agora, o que eu estou achando estranho é ele querer antecipar a nomeação dele, a diplomação dele no dia 12 de dezembro. O Lula é muito inteligente. Por que ele quer fazer isso? Porque qualquer coisa que acontecer dentro do governo ainda do Bolsonaro, a responsabilidade da segurança é do Bolsonaro. Se o Bolsonaro permitir que alguém chegue lá no Planalto, jogue bomba nele, coquetel, invada lá, faça alguma coisa na nomeação dele, na diplomação, né, que chama diplomação, na diplomação dele, é responsabilidade do Bolsonaro. Se ele faz isso depois do 31 de dezembro, o Bolsonaro já não é mais presidente. Ele fala assim, isso aí é problema teu, já não sou, não mando mais. Eu mandava até o dia 31 de dezembro, daqui pra frente eu não mando mais nada. Só vou fazer o ato simbólico de entregar a faixa. O Lula é muito inteligente. Isso aí também é um golpe de mestre. Só que tem um detalhe. Eu não estava entendendo por que ia ter uma muvuca antes do Natal. Vocês lembram que eu venho falando? Olha, eu tô com sensação que vai ter antes do Natal alguma muvuca. Quando chegou o gajo e falou assim, dia 12/12 de 2022... eu quero a transição, e o STF pegou e TSE, sei lá o que foi lá, eu só sei que foi o Supremo, pegou e autorizou ele receber a nomeação dele, a diplomação, em dia 12 de dezembro. Golpe de mestre, moço, golpe de mestre, bem na hora que vai entrar em recesso, férias do Congresso, junto com o PEC, junto com tudo. Inteligentíssimo. Mais uma bola dentro. Foi só o Lula ir pra Brasília, cara, as coisas estão assim. A inteligência desse cara é tamanha, que chega a dar até medo. Dá medo. Infomoney. A Lesp, que é o Congresso do Estado de São Paulo, aprova aumento de 50% do salário de Tarcísio, com efeito cascata a partir de 2023. Projeto foi aprovado com 56 votos favoráveis e 6 contrários entre os 94 deputados estaduais. Texto vai à sanção do governador Rodrigo Maia.
Garcia, perdão, Rodrigo Maia. Rodrigo Garcia. E aí vai ter uma subida generalizada de todos os salários. A questão é o seguinte: precisava subir? Parece que sim. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. O salário do governador estava 23 mil. Agora ele vai para 34.600. O governador do estado de São Paulo vai ganhar próximo, não é igual, próximo, até mais para baixo, de um deputado federal. Um deputado federal ganha mais do que um governador do estado de São Paulo inteirinho? Pois é, por incrível que pareça. Então realmente precisava subir? Realmente precisava subir. Então, desculpa lá, eu sei que tem gente que não aceita, que está num momento de muita crise, mas precisava reajustar para se readequar pelo menos com o governo federal. Pode ser injusto porque muita gente ganha um salário mínimo. Eu também acho injusto isso, um salário tão alto. Só que não pode ter desproporção tão grande com um deputado federal. Aí não pode. Aí fica uma coisa totalmente bizarra. Agora, como é que o Tarcisão vai fazer se vai impactar e comer todo o dinheiro que estava no caixa do governo do estado? Como é que ele vai fazer obras e vai fazer as coisas, sendo que vai sugar tudo quanto que é dinheiro ali? Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que o Tarcísio vai fazer. Vamos ver qual vai ser o milagre dele nas finanças. Vamos ver. Vai ter que ter um milagre ali muito bom, hein? Vejamos cenas do próximo capítulo. Agora, Estadão. Carta a comandante do Exército recebe adesões de militares e civis. Um documento intitulado Carta dos Oficiais Superiores da Ativa ao comandante do Exército Brasileiro circulou na segunda-feira em grupos de WhatsApp militares sem trazer nenhuma assinatura. Será que teve assinatura? Será que não teve? O que está acontecendo? Ademais, preocupa-nos a falta de imparcialidade na narrativa dos fatos e na divulgação de dados por parte de diversos veículos de comunicação. O documento termina com a seguinte afirmação: covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Cara, a coisa foi feia, feia. Agora tem o seguinte: alguns generais, algumas pessoas estão falando que isso é um fake news. E outras estão falando que realmente essa carta circulou em grupos de oficiais. Antes de eu falar qualquer coisa, vamos aguardar. Agora, o que eu posso falar é, se for verdade isso, porque tem indícios de sim, se for verdade, os generais não conseguem segurar. É o tal do tenentismo que aconteceu na história passada, o ciclo se repetindo, tudo de novo. Ai. Pois é. Agora, só pra gente encerrar, que eu queria encerrar com isso, mas é que apareceu uma outra coisinha, mas muito rápido a gente fala aqui. Estados de Minas, o jornal EM. Covid-19, Minas Gerais tem o maior número de casos em 24 horas na última semana. Minas Gerais registrou 6 mortes para o estado de Minas Gerais inteiro. E 5.158 pessoas testaram para a Covid nas últimas 24 horas. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Tudo de novo no quartel de Abrantes. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.